Mais um tipo de estrutura encontrada nos genomas é o pseudogene. Um pseudogene é basicamente um gene que perdeu sua função por conta de mutação. Uma vez que estas estruturas não possuem função, a única explicação para o fato de que duas espécies possuam o mesmo pseudogene é que elas o herdaram de um ancestral comum. Há vários exemplos de pseudogenes compartilhados por humanos e macacos. Um deles é o gene psi-hemoglobina, um pseudogene derivado do gene da hemoglobina. Este não é encontrado em outros mamíferos que não os primatas, e nos primatas ele é encontrado na mesma localização genômica e com as mesmas mutações que destruíram sua função de gene codificador de proteína. Há mais outro tipo de estrutura encontrada no genoma que serve como evidência direta de parentesco genético: as inserções retrovirais. Os retrovírus, como o HTLV1, causador de um tipo de leucemia, faz cópias de seu DNA e o insere no genoma do hospedeiro. Se isto acontece em células de linhagem germinativa, as quais produzem espermatozoides ou óvulos, o genoma do retrovírus será herdado pelo descendente do hospedeiro. Esta cópia do DNA viral é chamada de retrovírus endógeno. No genoma humano, há cerca de 98 mil cópias de retrovírus endógenos ou fragmentos destes. E nós encontramos vários exemplos de inserções de retrogenes comuns entre os genomas de humanos e chimpanzés. A árvore filogenética dos felinos provê outro exemplo. Ela nos mostra que os pequenos gatos divergiram dos grandes gatos há cerca de 7 milhões de anos. Os pequenos gatos, como por exemplo o jungle cat, ou o gato selvagem europeu, o gato selvagem africano e o gato doméstico, compartilham uma determinada inserção retroviral. Os grandes felinos não possuem esta inserção. Vamos examinar mais detalhadamente como os retrovírus endógenos se mostram dentro do modelo de ancestralidade comum. Suponha um mamífero primitivo, o qual seja o ancestral de todos os mamíferos modernos. Suponha que este tenha sido infectado por um retrovírus que se tornou endógeno. É esperado que todos os seus descendentes carreguem a mesma inserção retroviral na mesma localização genômica. Vamos chamá-la ERV1. Indo 30 milhões de anos à frente, diferentes linhagens evoluíram deste ancestral, formando várias diferentes espécies, todas carregando a inserção ERV1. Suponha que um pequeno roedor, descendente daquele mamífero primitivo, venha a ser o ancestral comum de ratos e camundongos. Suponha que esse roedor primitivo seja infectado por outro retrovírus que se torne endógeno. Vamos chamar esta inserção de ERV2. Em uma linhagem diferente, a linhagem dos primatas, suponha que o ancestral comum de todos os grandes macacos adquiriu outro retrovírus, ERV3. Percorrendo mais 30 milhões de anos à frente, um quarto retrovírus aparece no ancestral comum dos humanos modernos, ERV4. Conforme a espécie humana se difunde pelo planeta, um quinto retrovírus se insere no genoma do ancestral de uma pequena população de humanos isolada na Austrália. Este é o ERV5. Assim, todos os mamíferos possuem a inserção ERV1. Os genomas de ratos e camundongos possuem, além do ERV1, também o ERV2.
Todos os grandes macacos terão a inserção ERV3, mas somente os humanos terão a inserção ERV4. Contudo, somente os humanos descendentes daquela população australiana primitiva carregarão adicionalmente a inserção ERV5. Agora que vários genomas estão sequenciados, nós testamos estas previsões. O padrão de inserções retrovirais das espécies modernas está em perfeito acordo com o que foi previsto. Algumas inserções são encontradas em todos os mamíferos, outras somente em uma ordem deles, como por exemplo, na ordem dos primatas. E algumas inserções são encontradas somente no genoma humano, sendo que algumas são encontradas apenas em um certo grupo humano, mas não em outros. Nós não encontramos inserções comuns entre humanos e camundongos que não sejam também compartilhadas por outros mamíferos. Sendo assim, podemos dizer que as inserções são compartilhadas apenas entre espécies aparentadas cujo ancestral comum possua tal inserção. Isso corrobora a ideia de ancestralidade comum proposta na teoria da evolução. Estes fatos, vistos de uma perspectiva científica, juntos com uma vasta quantidade de dados similares, são evidências convincentes para as seguintes conclusões. Ancestralidade comum é um fato. Toda a vida na Terra é aparentada por um ancestral comum. As espécies mudam com o tempo, o que chamamos de microevolução. Espécies novas se formam e outras se extinguem, o que chamamos de macroevolução. Estes são os fatos da evolução. Os mecanismos pelos quais a evolução acontece serão mostrados em outro vídeo.